É com alegria que saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assentai-vos, muito obrigado. Quero dizer da minha satisfação no campo de Selvíria. Quero convidá-los que, por favor, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 4. E nós vamos fazer menção desse texto, que será base para o ensino desta noite. Parabéns pela realização da primeira escola bíblica deste campo. E é uma alegria participar da primeira, não é? Porque a primeira a gente nunca esquece. Que Deus abençoe toda a coordenação desse trabalho e que venham outras escolas bíblicas nesse tão bonito campo. Capítulo 4, versículo 1 em diante, do Evangelho escrito por Mateus, assim está reportado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Quantos podem glorificar a Deus por sua palavra? Eu vinha pensando no caminho e pedindo a Deus no meu espírito uma palavra para ministrar nessa edição da escola bíblica. E eu quero falar a partir deste momento aquilo que o Senhor inspirou-me, falando sobre o seguinte tema: um obreiro chamado Jesus. Esse é o tema que passo a verbalizar. Um obreiro chamado Jesus. Quando olhamos para a Bíblia, entendemos desde os primórdios que Deus, assentado em seu trono e na sua inacessível glória, em todas as dispensações, escolheu homens para que pudessem executar os seus planos e os seus projetos na face da terra. Quando eu falo nas dispensações, podemos destacá-las então, já que estamos em uma EBO. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação patriarcal, dispensação da lei e dispensação da graça. Essas são as dispensações, são tempos, são eras que Deus se revela à humanidade
E dentro dessas dispensações, Deus aprouve escolher homens para o seu trabalho. Ser escolhido por Deus é um privilégio. O verbo escolher é o mesmo que eleger, é o mesmo que nomear, é o mesmo que separar para uso próprio. Isso é escolher. Ser escolhido por Deus, como disse, é um privilégio. Quando falamos de escolha na Bíblia, em primeira instância, nós fomos escolhidos para a salvação. Deus, através de Jesus, escolheu a todos para a salvação. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus nos escolhe em Cristo para a salvação em primeira instância. E em segunda instância, nós somos escolhidos para o trabalho. Porque eu devo dizer nessa introdução que ministério não é nada mais do que trabalho. Se nós estamos aqui em uma EBO, formando obreiros, capacitando-os, como também obreiras, temos que entender que ministério é serviço, que ministério é trabalho. Muitos acham que ministério é glamour, que ministério é status, que ministério é fama. Isso não é ministério bíblico. Ministério bíblico é trabalhar, servir e cumprir aquilo que recebemos de Deus em nossas vidas como um propósito. Então Deus escolhe para a salvação, óbvio que respeitando o livre-arbítrio do homem, por isso que tem muitos que acabam não se salvando, mesmo sendo escolhidos para a salvação, porque Deus respeita o livre-arbítrio, a escolha do homem. E depois de sermos escolhidos para a salvação, somos escolhidos para o ministério, para o trabalho. Cada um dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus projetou e dentro dos dons dados a cada um de nós. Entendendo isso, vamos continuar a nossa meditação. Já citei as dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, dispensação da lei e dispensação da graça. Em cada uma delas, Deus vai escolhendo obreiros e obreiras para a sua obra. Vamos destacar alguns daqueles que foram escolhidos, porque eu quero chegar no principal, o obreiro chamado Jesus. Deus escolhe obreiros para o seu trabalho. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu quero começar pelo livro do Gênesis, nós vemos que Deus escolheu um obreiro chamado Abrão. Abrão, o pai da fé. Abrão, o morador, o habitante da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Deus escolhe Abrão, o filho de Tera. A voz de Deus ecoa, dizendo-lhe: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei, né? O verbo está no futuro, te mostrarei, no futuro do indicativo. Eu ainda não te mostrei, mas vou te mostrar. Quem ouve a voz de Deus não tem nenhuma dificuldade de caminhar debaixo da promessa. Ele não sabe para onde vai, mas a voz que falou com ele é tão poderosa que logo ele diz: nessa voz eu posso acreditar. Eu vou caminhar debaixo dessa direção. Feliz é o obreiro, a obreira que caminha debaixo da voz de Deus. Tem gente que olha para nós e às vezes pensa: mas acho que não tem juízo, né? Acho que
não faz uso normal das faculdades mentais. Como é que toma uma atitude dessa? Toma atitude porque ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. E Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia. O GPS que o guia é a voz de Deus, e Deus vai prosperando a vida de Abraão, um homem que foi abençoado, o pai da fé, aquele que recebeu a promessa que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão tem uma promessa feita pela voz de Deus. Abraão tem um altar. Abraão também, aonde chega, arma uma tenda. E Abraão, aonde chega, cava um poço. A promessa o mantém vivo. O altar mantém o seu relacionamento com o Deus da promessa. A tenda mostra que ele é peregrino. E aonde ele cava o poço, ele encontra água, porque o obreiro obediente que caminha debaixo da direção de Deus, por mais que a terra seja seca, se ele cavar o poço, Deus vai fazer nascer água, porque Deus tem compromisso com aqueles que são obedientes à sua voz. Abraão, esse obreiro abençoado. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Em Jacó vai se originar as 12 tribos de Israel. Chegaremos no filho mais novo de Jacó, que tem por nome José. O nome José quer dizer multiplicador. Deus ministrou algo ao meu coração, nobre presidente, pastor Luiz Carlos, e eu quero entregar isso pelo Espírito. Vai nascer José aqui esta noite. Pastor Eduardo, mas como é que vai nascer José? Vai nascer a multiplicação. Deus ministrou algo ao meu coração, que muitas coisas serão multiplicadas nesta cidade. Vai multiplicar a unção, a graça, o poder, as finanças. O Espírito me compunge a ministrar desta forma. José está nascendo no campo de Selvíria, para a glória e louvor do nome do Senhor. Falei de Abraão, e agora vou falar de um obreiro chamado José, que foi escolhido por Deus para uma grande obra. E eu estou falando agora do moço dos sonhos, do moço que teve um sonho dado por Deus. E todo obreiro deve sonhar, porque Deus é patrocinador de sonhos. José é o moço que sonha, é o moço que sofre com a inveja dos seus irmãos, é o moço que é vendido. E o Espírito me traz algo muito interessante. Às vezes, nós olhamos para alguém e achamos, coitado, foi jogado na cova, foi jogado no buraco. Mas Deus ministra algo ao meu coração. Deus é tão interessante em seu trabalho, em sua forma de trabalhar, que Ele me faz pensar esta noite. Pensem comigo, por favor, porque estamos em uma EBO, não é? Quando você vai plantar alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Quem pode me responder? Quem vai plantar alguma coisa, os plantadores lá das agrovilas, né? O que vocês fazem quando vão plantar? Qual é a primeira coisa que faz? Prepara a terra. E como é que prepara a terra? Abre um buraco. E depois que você abre o buraco, você joga o que no buraco? Semente. Estão olhando para José e dizendo, morreu. Os irmãos dele olham para ele e falam, jogamos ele no buraco, morreu. Deus está no trono dizendo, morreu não, é só uma semente, eu estou plantando um governador. Às vezes alguém olha para você e diz, está no buraco, está morto. Deus está falando, não é morto, é semente. Vai nascer um projeto daquilo que eu tenho em sua vida e em sua história. Olharam para José na cova e disseram, matamos nosso irmão. E Deus disse, plantaram um governador.
Deus está dizendo para alguém que está passando em algum tipo de vale, algum tipo de buraco: não é morte, não é perda, é plantação. Eu estou no controle dessa história. O obreiro chamado José é jogado no buraco, levam a túnica manchada de sangue. O pai acha que ele morreu, porque às vezes tem gente que acha que a gente morreu também, né? Mas deixa Deus trabalhar, porque não se pode matar quem Deus quer manter vivo. Esse José vai para a casa de Potifar. Lá ele mantém-se íntegro, porque quem tem aliança com Deus em cima não quebra aliança com o homem embaixo. Obreiro infiel com seu pastor é porque ele não tem aliança nem com Deus. Obreiro infiel com a sua família não tem aliança nem com Deus. Ah, traiu o pastor, mas é fiel a Deus. Nunca foi fiel a Deus. Ah, traiu a esposa e é fiel a Deus. Nunca foi fiel a Deus. Quem tem aliança com Deus em cima não quebra aliança com ninguém embaixo. É fiel, é íntegro. Ele não deita com a mulher de Potifar. Conhecemos a história, vai para o cárcere, lá interpreta o sonho. Deus vai colocando ele em lugares aonde Deus queria promovê-lo, até que ele chegue no trono que Deus havia preparado. Então falei de Abraão, agora falei de José. Também precisarei falar de Moisés, o homem que foi tirado das águas, o filho da irmã Joquebede, o moço que foi guardado por Deus para ser o grande líder da congregação do povo hebreu no deserto. Eu imagino que Moisés passou por situações muito adversas. Liderar o povo, senhores e senhoras, não é uma tarefa das mais fáceis. Eu estava agora confidenciando ao pastor Luiz Carlos uma situação que pretendo fazer no futuro, de alguém que me causou muitos dissabores, mas Deus já está promovendo no meu coração um amor para ajudar aquela pessoa. E eu imagino que, se liderar um campo como Três Lagoas já não é tão fácil, se ouvir é fácil, porque aqui não tem problema, né, pastor? Não deve ter, não tem nenhuma dificuldade aqui não, né? Só sabe o que é presidir quem preside, não é? Só sabe o que é ser a última parede quem é a última parede. E eu imagino que dirigir um campo como Três Lagoas, lá com aproximadamente aí uns 4.000 membros, não é algo tão fácil. Imagine Moisés dirigir a congregação do deserto, com 600.000 homens em pé, fora mulheres e crianças. A igrejinha de Moisés tinha 3 milhões de membros, no deserto. E pensa num povo que era bonzinho, irmãos, porque o povo é bom, né? Glória a Deus. Eles queriam água, se não tinha água, eles queriam matar o pastor. Pensa num povo bom, né? Eles queriam carne, se não tinha carne, queria apedrejar o pastor. E é o pastor Moisés que lidera o povo. Só que o interessante é que quando Deus chama, Deus cuida. Quando Deus estabelece um líder, ele é a retaguarda desse líder. Quando Deus coloca alguém para liderar, a unção da liderança mantém esse líder vivo mediante a todas as pressões que ele enfrenta. O povo quer água, ele ora, Deus tira a água da rocha. O povo quer carne, ele ora, Deus envia o maná. O povo promove dificuldades, mas Deus está com ele. Deus está com ele. Urebaia, serabás. Sabe o que mantém um obreiro vivo? A convicção de que Deus está com ele. Se você não tiver convicção do seu chamado, vá fazer outra coisa. Porque obreiro sem convicção
não chega a lugar nenhum. Mas Deus está com Moisés. Meu Deus, como a hora passa rápido. Deixa eu acelerar aqui, porque senão meu presidente vai puxar meu paletó aqui. Abraão, um obreiro chamado por Deus. José, um obreiro escolhido por Deus. Moisés, um obreiro escolhido por Deus. Josué, um obreiro escolhido por Deus. Moisés é o líder, é o pastor. E Deus tem o homem certo para cada momento da história. Irmãos, o Deus que dá obreiros para a sua obra, Ele tem o homem certo com as características certas para cada momento da história. A gente acha que quem resolve essas coisas são os homens. Os homens podem fazer conluios, podem fazer acordos, podem fazer o que quiser, mas a última palavra sai daquele que está sentado sobre o trono. Quem dá obreiro para a igreja é Deus. Quem dá líderes ao povo é Deus. Quando Deus precisa de um Moisés, Ele vai usar um Moisés. Mas agora Deus precisa de um guerreiro, vai mudar a estratégia. Josué é o guerreiro. Josué é tão guerreiro, gente, que aparece um anjo para ele. E diz a Bíblia que é o príncipe dos exércitos de Deus. Sabe quem é o príncipe dos exércitos de Deus no Antigo Testamento? É Cristo. É uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. É o verbo que ainda não tinha sido encarnado. Josué puxa a espada e põe na garganta dele. E diz assim: é dos nossos ou é contra nós? O príncipe dos exércitos de Deus diz assim: Josué, você pode ser valente com quem você quiser. Guarde a espada, porque eu sou o príncipe dos exércitos de Deus e acabei de chegar. Ou seja, Josué, não põe a cara aqui não, que vai ficar difícil. Guarda a espada. Então, quando precisa de um Moisés, é um Moisés. De um Josué, é um Josué. Após a morte de Josué, 14 juízes. Após os 14 juízes, o profeta Samuel. Obreiros que vão sendo escolhidos por Deus. Depois do profeta Samuel, os reis. 19 reis na dinastia do sul. 19 reis na dinastia do norte. Deus também escolheu os profetas, maiores e menores. O último profeta menor, Malaquias, cujo nome quer dizer meu mensageiro, profetiza Malaquias sobre o obreiro dos obreiros. Eu fiz questão de começar em Abraão para terminar em Malaquias, porque Malaquias vai apresentar o obreiro dos obreiros. É sobre ele que quero falar. Para vós, que creiais no nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Salvação ele trará debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Malaquias está referindo-se ao obreiro Jesus. 400 anos do período interbíblico. Deus não fala com Israel. Antíoco Epifânio. O nome Antíoco Epifânio quer dizer divindade manifesta. Antíoco Epifânio se achava um Deus. Obreiros e obreiras não podem se achar maiores do que são. Nós não somos nada sem Ele. Tudo que somos vem dEle, por causa dEle, e a glória sempre será para Ele. Antíoco Epifânio é uma autoridade. Sacrifica uma porca, põe sobre o altar. O período interbíblico não há profecia, não há visão manifesta. Mas a profecia cumprir-se-á. Em Mateus capítulo 2, e agora eu começo a ensinar e uso esses 15 minutos. Mateus capítulo 2, versículo 1, está escrito. Olha aí, por favor. Eu quero que os alunos leiam comigo, por favor.
Eu vou contar até 3 e vocês vão ler o cumprimento da profecia de Malaquias. 1, 2, 3. Capítulo 2, versículo 1. É só 1, tá bom? 1, 2, 3. Leiam. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente para Jerusalém. E tendo nascido Jesus, a profecia se cumpriu. Não só de Malaquias, mas de todos os profetas, de todos os livros veterotestamentários que apontavam para o seu nascimento. Obreiro precisa entender que ele é gerado no tempo certo. Tendo nascido Jesus nos dias do rei Herodes, ministério dado por Deus tem hora para nascer, tem hora para começar, tem hora para ser apresentado. Jesus nasceu e o Espírito está ministrando ao meu coração para dizer que ministérios também estão nascendo aqui esta noite. Glórias a Deus. Que chamados estão sendo gerados. Mas o obreiro chamado Jesus, com quem vamos aprender algumas lições, ele é gerado por Deus. E ele também tem o crescimento dado por Deus. Jesus nasce. Jesus cresce. Com 12 anos, Jesus está no meio dos doutores da lei. E ele deixa-os boquiabertos com tanta sabedoria. Ele não era um obreiro? Sim. Não era Jesus o Filho de Deus? Sim. Por que não começa logo a exercer a missão? Porque tudo tem um tempo. Porque tudo tem um momento certo. Não sofra de ansiedade e não queira acelerar o processo. Verdade. O que é ansiedade? Excesso de preocupação com o futuro. E o que é depressão? Excesso de bagagem do passado. Problemas que não se resolveram. Muita gente que não sabe esperar o tempo quer acelerar o processo. Aqui está demorando, então eu vou na outra igreja ali na esquina, porque lá eu vou ser consagrado. Aqui está demorando, eu vou congregar naquele ministério ali do abrir salão, né? E tem o abrir salão na Bíblia e tem os abrir salão por aí. Tem muita gente séria, mas a maioria de gente que não quis se submeter a uma liderança, que não quis respeitar ninguém, e aqueles que não esperam o momento, caem nessa conversa, vai atrás desse povo. Deus está falando com alguém aqui, fica no teu lugar, espera o tempo das coisas acontecerem. Se até Jesus esperou, por que é que você não pode esperar? É verdade, Deus. Porta ministerial não se abre chutando, não se abre empurrando, não se abre com pé de cabra. Porta que Deus abre, você entra no tempo certo, no momento certo, e o nome do Senhor é glorificado. Levanta o dedo indicador da mão direita aí, você já me conhece, né? Aponte para alguém e diga assim: espere o tempo, varão. Espere o tempo, varoa, espere o tempo. Ah, pastor, mas eu sou apressadinho demais. Aprenda com o obreiro chamado Jesus. Se ele esperou, você também pode esperar. É verdade. Jesus, com 12 anos, tem sabedoria, deixa os doutores de boca aberta, mas está esperando o tempo. Deus não está demorando, Deus está preparando. Eu preciso dizer isso aqui com muito cuidado, mas tenho que dizer. Jesus foi preparado mesmo sendo Deus. 30 anos de preparo para 3 anos e meio de ministério. Dá para encarar? Hoje a turma não saiu nem das fraldas e já se acha. Não frequenta a escola dominical,
não frequenta curso de ensino e quer ser obreiro. E se acha que pode meter o pé de cabra e abrir a porta. Irmão, o negócio aqui não é o que você quer ser. O negócio aqui é o que Deus quer que você seja. Tem que se preparar. Sabe o que é a escola bíblica de obreiro? Preparo. 30 anos Jesus sendo preparado para exercer o ministério de 3 anos e meio. Pergunte aí para quem está do seu lado, como é que está seu preparo? Pergunta, aqui eu estou em casa, né? Pergunta para ele aí, irmão, você tem orado? Você tem orado de verdade? Se ele der uma risadinha é porque não tem orado nada. Você tem jejuado? Você tem lido a Bíblia? Você tem levantado de madrugada para orar? Deus está falando conosco nessa primeira EBO aqui no campo de Selvíria. Quanto mais preparado você estiver, mais usado você vai ser. Quanto mais preparado você tiver, mais graça Deus vai te dar. Melhore a sua oração. Melhore o seu preparo. Mergulhe nas Sagradas Escrituras. Deus está inspirando-me pelo seu Espírito. Deus revelará aos seus obreiros nesse último tempo coisas extraordinárias. Deus está procurando gente que queira mergulhar nas profundezas do seu Espírito. O que tenho feito não pode se comparar com aquilo que ainda vou fazer. Se dedica. Se prepara. Não se preocupe com o tempo da apresentação, porque isso aqui é muito sério, gente. Tem gente que acha que ministério é isso aqui, é microfone, é falar. Não, isso aqui são consequências do ministério. Ministério não é o que você é em público. Ministério é o que você é no secreto. O problema é que tem muita gente que quer o público, mas não quer o secreto. O pastor Eduardo não é isso aqui. O pastor Eduardo é o que dobra os joelhos para dizer para Deus: me ajuda, porque sem o Senhor eu não tenho nada. Mesmo depois de 30, lá vai pedrada, anos pregando, é abrir 4, 5 Bíblias na mesa e dizer: Senhor, eu não tenho. Se o Senhor me revelar, eu não sei. Se o Senhor não me ajudar, eu não posso. Deus está falando conosco: prepare-se. Prepare-se na oração. Prepare-se na consagração. Mergulhe nos estudos das Sagradas Escrituras, porque está chegando o tempo de ser apresentado. Jesus está sendo preparado. Eu preciso liberar esta palavra. Você pode dizer para alguém ela: se prepare para coisas maiores. Mas diga para essa pessoa: essas coisas maiores você vai precisar estar preparado para elas. Vai vir coisas maiores, Deus está te preparando. Não seja preguiçoso, não seja negligente. Não abra a Bíblia só quando for pregar. Não ore só quando for ocupar o altar. Deus é um Deus soberano, e Ele está falando aos nossos corações: preparem-se. Eu vou liberar a palavra porque ela está ardendo na minha alma. Eu vou confessar a vocês, eu cheguei aqui hoje só o pó da gaita, pedindo graça a Deus, mas o Senhor está falando ao meu coração. Eu estou sentindo arder a palavra: preparem-se. Preparem-se, porque chegará o momento onde esse preparo será necessário. Jesus está se preparando. Com 30 anos, eu estou sentindo a presença dele aqui. Se tem alguém sentindo uma unção sendo derramada sobre esta casa,
Eu vou te dar alguns minutos para você adorar. Adore, porque há algo novo tomando esta casa. Alguns vão começar a sentir um toque diferente do Espírito. Obrigado por nunca ter perdido a sensibilidade e saber quando o Senhor chega. Ele está na casa. Libere esse grito de glória que está entalado na sua garganta. Libere esse grito de aleluia que está travado na sua garganta. Deixe essas lágrimas descerem dos teus olhos. Deus está falando: vou fazer algo novo. Vou fazer algo diferente. O obreiro chamado Jesus. Aleluia. Deus está usando a minha boca para falar com vocês e para falar comigo. Eu sei a hora de fazer. Eu sei a hora de apresentar. Eu sei a hora de mudar os vasos de lugar. Esqueceste que minha é a terra em toda a sua plenitude. Sou eu que coloco aqui, sou eu que coloco ali, e sou eu que coloco lá. Ai que ofesta caçaui, uremancho estaui bidai. Sou eu que controlo o santo ministério. Eu passeio no meio dos 7 castiçais de ouro. As estrelas estão na minha mão. Eu sei o momento de todas as coisas. Alguém está recebendo resposta de Deus aqui esta noite. Alguém está recebendo resposta do Espírito aqui esta noite. O obreiro chamado Jesus cresce em estatura, cresce em graça, em conhecimento, e espera a hora de ser apresentado. De repente, o pregador do deserto, eu gosto dele, João o Batista, atrai multidões, porque é melhor ouvir um profeta no deserto do que um sacerdote caído no templo. O povo não quer ouvir os sacerdotes. O povo não quer ouvir os fariseus. Aparece um pregador sem nenhum luxo, vestido com roupas feitas de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. E as multidões vão ao deserto para ouvir João o Batista. E a mensagem dele não alivia ninguém. A mensagem dele é mais ou menos assim: arrependei-vos, raça de víboras, hipócritas, porque é chegado o reino de Deus. Vou usar aqui uma linguagem alegórica. Ele xinga o povo de serpente, e o povo vai se convertendo, e o povo vai se convertendo e ele vai batizando. De repente vem uma cascavel, linguagem alegórica, né? Ô cascavel, se converte. Ele batiza a cascavel, quando sai uma ovelha. Ô urutu cruzeiro, batiza o urutu cruzeiro, sai uma ovelha do outro lado. Ô sucuri, tem umas que são maiores, batiza, sai transformado. É um monte de serpente que ele está pregando, mas de repente ele olha no meio da multidão e fala: opa,
Ali não é hipócrita, ali não é serpente. O coração do João Batista acelerou. Ele disse: espera aí. A psicologia hoje aprova algo chamado memória uterina. Ele olhou, o coração bateu, o sangue correu nas veias mais rápido. Ele disse: eu já senti isso um dia. Eu já saltei dentro do ventre um dia, quando eu senti essa presença. Eu já senti esse negócio. Quando, pastor? Quando Maria vai visitar Isabel, ela está grávida do menino Jesus e Isabel está grávida de Zacarias. Quando Maria chega, a Bíblia diz que a criança saltou, se mexeu dentro do ventre de Isabel. Logo João Batista pensou: eu já senti isso. Quando ele olhou, ele disse: não é cascavel, não é urutu cruzeiro, não é sucuri, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse grito de glória para Ele, é Ele. Libere esse grito de aleluia, é Ele. E o engraçado e importante é que ele não disse assim, Adalto, presbítero Adalto, ele não disse assim, é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. Não, porque o sistema sacrificial não perdoava, só encobria. Ele disse: esse aí é diferente. Esse aí não encobre o pecado de ninguém, esse aí tira. Ele vai arrancar toda a força do pecado do mundo. É o obreiro chamado Jesus. E o obreiro chamado Jesus sabe o seu lugar. Quando ele chega, João diz: é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Logo João se prostra e diz: Jesus, nós estávamos lhe aguardando. Como é bom quando de quem você fala chega. Jesus, eu sei meu lugar. A gente é até primo, né, Jesus? Mas eu sei meu lugar. Eu só sou uma voz. Eu disse para eles que eu era a voz e que eu estava batizando com água para o arrependimento. Mas o que vinha após mim é muito mais poderoso do que eu. Ô Jesus, convém que eu seja batizado por ti e vem tu a mim. Olha a humildade do obreiro chamado Jesus. João, é para que se cumpra as escrituras. Obreiro chamado Jesus, como ele, faz tudo para que as escrituras se cumpram. Batiza-me, João, porque é para que se cumpra as escrituras. Aí olha que coisa linda. O obreiro chamado Jesus, ele é gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Ele nasce no tempo certo, ele cresce, ele aguarda o momento de ser apresentado e ele tem o entendimento que a lei e as escrituras precisam ser cumpridas. Então vamos repetir para não perder o raciocínio. Diga assim: o obreiro chamado Jesus é gerado pelo Espírito, cresce, é preparado, espera o momento das coisas acontecerem e faz de tudo para que as escrituras se cumpram. Repita comigo: então ele é um obediente. E é aqui que está o pulo do gato, como dizia os antigos. Coisas sobrenaturais só acontecem com gente obediente. Por que tem muita gente que não está vivendo o sobrenatural de Deus no seu ministério? Porque não é obediente. Jesus obedeceu até aqui. Cumpre as escrituras, João. Me batiza.
João vai batizar. Quando João vai batizar, o que acontece? O sobrenatural. Vou dizer para ver se alguém reage, tá? Na primeira EBO em Selvíria, nesse campo de trabalho, o sobrenatural vai visitar o natural de quem for obediente. O extraordinário vai visitar o ordinário. O incomum vai visitar o comum. Por quê? Porque você é obediente. Deus está falando com alguém e eu vou afirmar do jeitinho que Deus está me inspirando. Pode achar que não vai acontecer nada. Pode alguém olhar para você e dizer: perdeu tempo de ser obediente. Mas Deus está falando para eu dizer a você: fica tranquilo, você foi obediente, então o céu vai abrir esta noite. Deus vai falar esta noite para quem é obediente. O céu está aberto, diz o Espírito. Levante as mãos, já que o céu está aberto. É escola bíblica, mas nós podemos adorar. Nós somos pentecostais. Se tem um glória a Deus, libera, porque o céu está aberto. Se tem um aleluia, libera, porque o céu está aberto. Se é batizado com o Espírito Santo, solta uma rajada de língua estranha. O céu está aberto. O céu está aberto para quem é obediente. Eu fico, irmãos, muitas vezes invocado com o obreiro que não consegue adorar, que não consegue glorificar. Aí eles dizem assim: não, é porque eu não sou mais menino. Não é questão de ser menino ou não, é questão de ter vida espiritual, é questão de o céu se abrir. Para quem é desobediente, céu fechado. Mas para quem é obediente, céu aberto. E não é só céu aberto, não. Ainda tem voz de Deus ecoando do trono. Eu estou sentindo a graça de Deus. Se tem mais uma meia dúzia de pentecostal sentindo aí, adore ao Senhor. O céu está aberto. O céu está aberto para quem é obediente. Eu estou ouvindo línguas estranhas no plenário. O céu está aberto. Eu estou vendo alguém pegando um lenço para secar as lágrimas. O céu está aberto. Eu estou ouvindo obreiros adorando aqui no altar. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Oh, mistério de Deus. Mas não é só o céu que está aberto. Presença de Deus. Ai, Urabaxia. Deixa Deus renovar o teu ministério esta noite. Deixa Deus renovar as tuas convicções. Libere essa unção que está sendo ministrada em você. Deixa fluir essas línguas estranhas. Você é obediente. O céu está aberto. Eu te conheço. Ai, eu sei que tu tem pouca força, mas tem lutado para guardar a minha palavra. Por isso eu coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém vai poder fechar. Escrituras, João. Me batiza. Ele batiza. Aí o céu abre para desobedientes que não cumprem a escritura. Céu fechado. Mas
Mas para obedientes que cumprem a lei e a palavra, céu aberto. Aí o céu abre. Se você não adorar a Deus agora, eu vou ter que ir aí. O céu abre. E além do céu abrir, Joe, o Espírito desce. Lá vem a pomba batendo as asas. Lá vem a unção sendo derramada no batismo de Jesus. O que é aquilo? É o Espírito em forma corpórea de pomba que vem e pousa sobre o Mestre. O obreiro chamado Jesus tem unção. O Espírito está sobre ele. E aí quando tem céu aberto e o Espírito falando, o Espírito pousando, aí vem uma voz que autentica o ministério. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Não adianta vozes humanas aprovarem, se a voz de Deus não ecoar. Ministério não é por amizade. Ministério não é por apadrinhamento. Ao longo desses 32 anos pregando e convivendo com o ministério, eu vi muitas vozes humanas apontando muita gente que não chegaram a lugar nenhum, porque a voz de Deus não autenticou. Agora sobre nós a voz de Deus está autenticando esta noite. Esses são meus filhos amados, em quem tenho prazer. Deus tem prazer no nosso ministério. Fechei a Bíblia, aplico o texto que li e concluo. Gerado pelo Espírito, esperou o tempo, cresceu, cumpriu as Escrituras, o céu abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Quem olha para aquilo, amigo, diz assim: vai sair daí agora do batismo e vai ocupar os principais lugares de Israel, e todos saberão quem ele é. Veio o Espírito que pousou sobre ele. Pega ele pela mão, a outra. Vamos ali, Jesus. Ali aonde? Para o deserto. Pro deserto. Alguém pode olhar, mas espera aí, pro deserto? É. Obreiro não é feito pela sua popularidade no Instagram. Porque hoje criam-se obreiros de uma hora para outra, são os midiáticos. Obreiro é feito no deserto. Ninguém vai dar glória a Deus agora, tenho certeza. Mas diga para quem está ao seu lado assim, mesmo ele não dando glória a Deus, diga assim para ele: se até Jesus foi, você acha que você vai escapar? E eu vou afirmar uma coisa agora que eu não vou ouvir nem meio glória a Deus, mas eu vou afirmar. O Espírito acaba de falar ao meu coração que ele está carimbando o seu passaporte. Para onde, pastor? Para outro país? Não, para o deserto. É para o deserto. É lá que você vai passar pelo último teste. Aí Jesus vai para o deserto. Deserto, lugar inóspito, sem recursos, mas Jesus vai lá, levado pelo Espírito. Vai só recebendo, e eu vou aplicando, pontuando e concluindo, tá? Ele vai para o deserto. Lá no deserto, mas esperou 30 anos para se preparando, o pai preparando para apresentar. Agora apresentou de vir logo pregar nos Gideões, pregar na convenção.
Não, vai para o deserto. Aí o pior de tudo é que o deserto já não é legal. E sabe quem está no deserto? Sabe? Sabe ou não? O diabo. A primeira coisa que Jesus vai enfrentar depois do batismo é o cão. É o diabo. Tem gente que não tem mais coragem de enfrentá-lo. Tem gente que já até faz parte do time dele. Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês soubessem de algumas coisas que acontecem por aí. Gente que fala em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Esses não podem enfrentar o diabo. Mas o obreiro chamado Jesus, sai em nome do Jesus que Paulo prega. Opa, Paulo eu conheço e sei quem é Jesus. Mas e vocês? Saíram nus e surrados. Jesus vai para o deserto. O diabo se apresenta e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas quem foi apresentado no tempo certo entende que época de pedra é época de pedra. Jesus tinha, tem e sempre terá poder para fazer o que quiser. Ele podia dizer: pedra se transforma em pães. Mas ele disse: não, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O obreiro chamado Jesus não se rende às facilidades. Aí o diabo pega ele, leva para a cidade santa e sobe com ele no pináculo do templo. Se você quiser anotar ou depois assistir, guarde essa frase. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Vamos falar com força? Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Deserto é lugar de prova, de escassez, de dificuldade. E quem que levou Jesus para o pináculo do templo? Nem toda promoção que a gente vê é levada por Deus. O Espírito prefere te levar para o deserto do que para o pináculo do templo. Porque no pináculo do templo você tem mais facilidade de se perder do que no deserto. Quanta gente que não sabe lidar com exaltação. Quanta gente que consegue se enforcar num pé de coentro. Consegue colocar 2 tijolinhos baianos de pé e fazer um palanque. Por quê? Porque foi levado para o pináculo do templo por Satanás. A hora de ser promovido é pelo Espírito. De ser abençoado é pelo Espírito. Cuidado com qualquer tipo de proposta. Lá no pináculo do templo, o diabo disse: ei, lança-te daqui abaixo, Jesus, dá um show, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com o pé em nenhuma pedra. Jesus disse também: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Terminando, o diabo mostra todos os reinos da terra para Jesus. Isso aqui mostra que o obreiro Jesus sabe a quem deve adorar. Tudo isso te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Sabe o que o diabo mais tem raiva? É quando você abre a boca e diz assim: glória a Deus. Coberto pelo sangue de Jesus, diga assim para quem está ao seu lado: vamos deixar o diabo com raiva. Quando é que ele fica com raiva? Quando você diz glória a Deus. Quando você diz: o meu louvor é para Deus, eu não negocio, não tem conversa, não tem proposta, não tem sedução, a minha adoração é para Deus. Quantos obreiros estão dizendo: a minha adoração é para Deus esta noite? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E eu concluo agora: e tendo Ele dito isso,
o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. O obreiro chamado Jesus soube esperar a hora do banquete. Eu ministrei ontem, na reunião de obreiros em Três Lagoas, sobre o sacerdote na casa de Mica. E eu fiz menção desse último texto. O diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando você é fiel, não é você que sai e o diabo que fica. É o diabo que sai e você que fica para participar do banquete. Eu disse à igreja, pastor Luiz Carlos, ontem, que hoje eu estou vivendo um momento de banquete. Eu nunca pensei em viver o que eu tenho vivido hoje. O cuidado da igreja, o cuidado de Deus. Mas já teve época de pedras. Já teve época do salário ser tão pequeno, de passar um ano todo sem poder comprar uma sandália para minha esposa. Hoje parece uma centopeia de tanta sandália que tem. Só tem 2 pés e eu não entendo para que tanto sapato. Mas já teve dia de não poder comer em viagem num restaurante, de comprar uma marmitex, você sabe disso, e dividir em 2, metade para mim e metade para ela. O que é isso, pastor? Época das pedras, época do deserto. Mas quando você é fiel, igual o obreiro que foi chamado Jesus, que é o seu Senhor, que é o seu modelo, que é o seu paradigma, vai acabar o deserto, vai acabar as pedras e vai chegar a hora do banquete. Eu vou repetir, se você puder, você vai ficar de pé e adorar, tá bom? O deserto vai passar a época das pedras e vai chegar o banquete. O diabo vai embora e o banquete será servido pelas mãos de Deus. Aprendamos com o obreiro chamado Jesus. Levante suas mãos, vamos orar. Amado Deus, obrigado por tua presença, pela inspiração da tua palavra e pela alegria de ministrar esta aula. O Senhor conhece meu coração e sabe como eu estou feliz de estar aqui esta noite. Tu sabes o que o pastor Luiz Carlos representa para mim. Obrigado por vê-lo à frente desse campo. Obrigado por ver o que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda fará. Obrigado por tua presença e por tua graça. E eu quero te fazer um pedido agora, Senhor. Aonde houver um obreiro e uma obreira agora com o coração aberto, que aprenderam com o obreiro chamado Jesus, visita eles agora, renova as forças deles agora, prepara eles para aquilo que o Senhor vai fazer, porque Tu és o nosso modelo, Tu és o nosso paradigma. Para Ti olhamos e a Ti seguimos. Continua abençoando o pastor Luiz Carlos, irmã Terezinha e todo esse campo de trabalho. Aos dirigentes de congregações, o tempo que o Teu servo tem para ficar aqui, faça coisas extraordinárias. Glorifica o Teu nome, porque Tu sabes a fidelidade do Teu servo. E para ele e para os seus obreiros, os céus estão abertos nesta cidade. Desce com a unção do Teu Espírito e com a Tua voz, confirmando os passos e as obras. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus.